Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje, sexta-feira, sempre com a presença especial da missionária Edmeia Williams. O debate-papo é essa conversa entre amigos, sempre se fazendo de uma forma edificante e falando de assuntos relevantes. Estamos só esperando a missionária Edmeia Williams estar entrando para podermos dar início ao nosso debate-papo com ela, e ela está nos trazendo uma palavra especial da parte de Deus. Logo, logo ela deverá estar entrando, então um pouquinho mais e já teremos a missionária Edmeia Williams conosco, não é? Deixe-me dar uma olhada aqui para ver se ela já entrou. Ainda não. Ainda não entrou para eu poder convidá-la. Mas daqui a pouco ela deverá estar entrando, né? Nós estamos falando daquele tema maravilhoso sobre o que aconteceu com o homem, com toda a humanidade, quando saiu do jardim do Éden. Agora já está aqui um pouquinho mais e ela estará entrando. Pronto. Não, já está aí. Ô, pastor, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu lhe contar uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Eu parei aqui, comecei a orar e adormeci. Adormeceu? Adormeci. Ontem eu tive live. Não, até 11h30 da noite, hoje eu já vi live. Não tem problema, não. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Quando a gente começa a orar e descansa a tal ponto que possa dormir, daqui a pouco Deus fala conosco, igual falou com Salomão. Pois é. Tem que dormir para poder sonhar, para poder interpretar o sonho. Não. Exatamente. Os velhos sonharão, com o velho para sonhar tem que dormir. Exatamente. Tem que ser, tem que ser. A gente tem que ter essas experiências assim. É, sim. Mas isso não é privilégio apenas da pessoa com um pouco mais de idade, não. Tem muita gente aí novinha, né, que está dormindo. Que está dormindo. Se fosse por isso, o bebê não dormia toda hora, né? Muito obrigada, pastor. Por isso que eu amo o senhor me ajuda. Mas, Edmeia, sexta passada você esteve lá na CEPAL, né? Foi. Por isso que não pôde estar aqui, como é de costume, mas nós conversamos com a Érica, né? Não só com a Érica, mas com os seus rebentos, com os seus netos. Né? Foi bem interessante. Foi bem interessante. Porque até o Caramelo participou. Então foi algo bem interessante mesmo. Que bom, pastor. Mas nós estamos falando, você está nos brindando, né? Nos presenteando com essas palavras das consequências sobre o homem, sobre toda a humanidade, por ter sido expulso do jardim do Éden. E hoje? O que vamos falar? Hoje nós vamos falar de uma treva que veio para nós, não é? Por causa de termos sido expulsos com Adão de lá do Éden. Eu gostaria, então, pastor, de convidar as pessoas que nos ouvem para nós abrirmos a Bíblia no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 1.
no versículo 20, 21 e 22. Jó 1, 20, 21 e 22. Onde está escrito assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando nós olhamos para isso, pensamos numa outra forma de treva, a qual devemos empreender todo o nosso esforço de fé para não sermos destruídos aqui do lado oriental do Éden. É o que nós chamamos de sofrimento e dor. É nessa situação que a fé de muitos entra em choque. Observamos que algumas pessoas sofrem um atropelamento e também têm uma fé atropelada. Quantas pessoas que são atropeladas no corpo ficam com a sua fé atropelada? Porque elas acham o seguinte: eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu vou à igreja, porque isso tinha que acontecer comigo. Por que tinha que acontecer comigo? Jó, que experimentou a intensa dor do sofrimento, descreveu bem a situação na primeira pessoa do singular. Na opinião de Deus, Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E mesmo assim, ele foi exposto a uma torrente de calamidades, diante da qual muitos sucumbem. Muitos se suicidam. Ele teve uma falência financeira total. Teve um luto completo de todos os seus filhos. Perdeu a saúde e reagiu a tudo isso com a seguinte explicação: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu fico impressionado. Eu fico impressionada. Porque a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico daquela região. De uma hora para outra, ele dormiu riquíssimo e acordou sem nada. Foi uma coisa atrás da outra, uma notícia atrás da outra. E ele simplesmente, naquela hora, ele reconheceu: olha, o Deus que deu antes é o Deus que dá e que dará. Que coisa maravilhosa! Eu fico pensando, qual teria sido a nossa reação? A reação de cada um de nós diante dessa situação. Nós que reclamamos de tudo, nós que reclamamos tanto das coisas. Lá em Isaías 40, a Bíblia diz assim, está escrito: não viste, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu pensamento. E o seu entendimento ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que nem tem nenhum vigor.
Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e cansados caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam com asas como as águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Quando nós pensamos nisso, nós vemos que aqueles que esperam no Senhor nem sempre estão vibrando, voando. Nem sempre eles estão correndo. Às vezes eles estão andando. Mas daqui a pouco eles voam de novo porque eles renovam a sua força, porque eles esperam no Senhor. E nós vemos que isso aconteceu na vida de Jó. Jó faliu, enterrou todos os seus filhos, adoeceu e adorou a Deus. Não pecou, não culpou a Deus pelo que tinha acontecido. E nós ficamos pensando muito a isso. Eu me lembro que quando teve aquele tsunami na Indonésia, eu tinha atravessado a rua para ir no consultório do meu filho, e o consultório fica em cima e embaixo. Tem uma galeria onde tem muitas cabeleireiro e manicure, essas coisas. E veio de lá um cabeleireiro que me conhecia, e ele disse para mim: ótimo você ter chegado aqui. Eu disse: por quê? Com esse horror, essa calamidade que aconteceu no Oriente. Eu quero lhe perguntar agora, me explique onde é que Deus estava quando tantas crianças, tantos inocentes, tantos pobres, ele fez o discurso dele e todo mundo ficou esperando a minha resposta. Eu disse para ele: você quer saber onde é que Deus estava? Quero, me explique. Você não vai se aborrecer comigo? Não. Ele estava no mesmo lugar que ele estava quando ele fabricou você, homem, no ventre de sua mulher, da sua mãe. Ele estava no mesmo lugar no dia que você decidiu que não queria mais ser homem. Ele estava lá, no mesmo lugar. Deus é Deus. É lá que ele está. A senhora... É isso, você disse que queria uma resposta. Deus é. Você agora quer culpar Deus por um fenômeno da natureza? Quer dizer que os tsunamis não podiam levar crianças? Nem pobres, só tinha que levar rico e adulto? O que é isso? Isso é um fenômeno, uma catástrofe da natureza. É uma consequência do que está acontecendo no planeta Terra. Aí eu expliquei tudo para ele. Mas a primeira coisa que vem no coração do ímpio: onde que Deus estava? Como se Deus tirasse férias. Não é? Aí, quando nós olhamos esta situação, que é um exemplo, a situação de Jó, nós pensamos: como Jó conseguiu essa atitude? Como ele conseguiu manter a sua fidelidade? Nós vemos aqui alguma coisa na vida de Jó. A direção para onde ele olhou. A primeira coisa que fica claro aqui para nós é que ele olhou para cima. Ele olhou para a soberania de Deus. Ele olhou para a direção certa. Ele disse: Deus é soberano. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Deus é Deus. E por isso, ele diz: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós esquecemos de que Deus, é o mesmo Deus. Se Deus deu, ele tem o direito de levar sem pedir licença. Nós vemos aqui que Jó não argumentava o direito e a direção do Altíssimo na sua vida. Deus pode usar a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, à vontade dele, para a glória dele. Eu fico impressionada
porque este homem não tinha um salmo para ler, muito menos evangelho. Como é que ele se entregou de tal forma? Deus tem direito a tudo que eu sou, a tudo que eu tenho, porque eu pertenço a Ele. E nós hoje, com a consciência de que somos comprados pelo sangue de Jesus lá na cruz, não nos dispomos a isso. Ele olhou na direção certa, ele olhou para cima. Mas também, nós vemos aqui que Jó olhou para frente e olhou muito além do momento que ele estava, porque ele esperava a promessa da redenção. Ele olhou para frente e lá, em Jó 19, versículo 25 e 26, nós vemos Jó todo de câncer, porque a Bíblia diz que ele foi acometido de tumores malignos desde a planta dos pés até a raiz do cabelo. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe? Você que está me ouvindo? Você pode gritar isso olhando para a doença que está matando o seu corpo? Porque Jó não sabia que ia sair daquilo. Na humilhação, a Bíblia diz que nem os empregados queriam chegar perto dele. A Bíblia diz que ele se coçava com caco. Ele olhou na cara do câncer e disse, ei, eu sei. Havia um grito lá dentro daquele homem que era mais forte do que qualquer luto, do que qualquer doença, que ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Quantas vezes nós esquecemos que o nosso Redentor vive? Você sabe o que é Redentor? O Redentor é aquele que compra um escravo para libertar o escravo, para deixá-lo livre. Ele redime. Eu pago o preço do cara, está pago, está solto, está livre, está livre, está. Agora o escravo está livre. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E que, por fim, no final da história, ele se levantará sobre a terra. Olha quanta coisa. Olhando, ele falou para o câncer. E aí ele diz, revestindo o meu corpo da sua pele, não é da pele dos tumores, na minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Olha, isso daí é uma palavra de um homem que parece que ele estava cheio do Espírito. É a única coisa. Porque ele estava falando para o câncer, se gabando. Se gabando. Eu verei na minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Você não vai ver, não. Quem vai ver sou eu. Ele não estava vencido pelo câncer. Ele não estava vencido pela falência financeira. Ele não estava vencido pelo luto. Ele não estava vencido pelo desprezo de todo mundo. Ele era um homem ali, vitorioso na fé. Ele diz, ele, além de olhar para cima, ele olhou para frente, contou com a promessa de esclarecer tudo na ressurreição. Ele sabia que sua dor, o seu empobrecimento, a perda de seus filhos, suas lágrimas e soluços seriam curados. Aguentou os acontecimentos do dia a dia na luz da promessa. Se nós temos uma promessa e a pessoa que prometeu não é um moleque, um mentiroso, nós seguramos aquilo.
Uma das coisas interessantes, eu viajo o tempo todo, pastor Aloysio também, e a igreja manda a passagem e nós vamos. Para onde? Eu vou para Curitiba, eu vou, sei lá, para Recife, sei lá para onde for. Nós não nos preocupamos se vai ter alguém lá para nos buscar, se vai ter um lugar para dormir, para ficar. Por quê? Por causa da palavra da igreja. A igreja prometeu, a liderança da igreja mandou a passagem. Está tudo certo. Eu não preciso ficar. Ei, não esqueça de me buscar. Olha, vê um lugar para eu ficar hospedado. Olha, eu preciso me alimentar. Não. Por quê? Porque uma palavra foi dada. Um compromisso foi assumido. Então, se eu confio na palavra dada pelos pastores, pelos líderes, será que eu não posso confiar numa palavra dada por Deus? Por isso que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque se você não tem fé no que Deus fala, você está dizendo que ele é moleque, que ele não costuma cumprir com suas promessas, isso é ofensa a Deus. Então você vê, Jó primeiro olha para Deus, depois ele olha muito para frente, mas ele olha na direção de si mesmo. E quando ele olha na direção de si mesmo, ele confessa sua falta de entendimento. Nós vemos aqui em Jó, no capítulo 42, no versículo 3, ele diz assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu te falarei. E te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora ele olhou para si mesmo. Você vê as três direções que esse homem olhou? Primeiro para cima e viu Deus soberano. Para frente, viu seu Redentor. Olhou para si mesmo e viu que ele não tinha entendimento. Ele confessou sua falta de habilidade em juntar todos os fatos e não se sentiu compelido a saber o porquê de Deus ter permitido toda aquela calamidade. Está vendo? Ele, quando uniu os fatos, ele disse: ei, isso não é da minha conta, eu não tenho o que saber. Mas Deus era o supremo juiz, isso era o suficiente para Jó. Ele não ficou dali em diante perguntando, mas por que isso tudo só para mim? Mas por quê? Por quê? Não. Para ele era o suficiente saber que Deus é soberano, que tudo o que ele tem é que foi Deus que deu, que o seu Redentor vive e que ele não entende nada. Pronto. Eu creio que Jó é um exemplo para nós. Jó é um exemplo para nós. E foi assim que Jó arrumou a vida dele, juntando as peças após a avalanche que ele sofreu. Porque foi uma avalanche, foi tudo de vez assim. Nós precisamos ter uma fé firme para responder como Jó nas horas de dor. E isso é possível uma vez que a fé é um dom espiritual e o Espírito já está dentro de nós, já faz morada em cada um de nós. Quantas vezes nós ouvimos pessoas se queixando, mesmo na igreja, porque não acreditam que Deus, porque acreditam que Deus deveria poupá-las de calamidades e de problemas. Deveria poupá-las. Agora, nessa pandemia,
Uma pessoa ligou para mim, mulher, irmã, a senhora é uma pessoa que prega o evangelho. A senhora está há anos nessa caminhada. Eu tenho certeza que a senhora é uma pessoa santa. Como é que a senhora explica tanta perda na sua vida? A senhora perdeu sua filha, a senhora perdeu o marido, a senhora perdeu sua filha, depois perdeu a Kay e agora a Rosália. Eu disse, minha filha, para começar, não perdi ninguém. Porque a gente perde aquilo que nos pertence. Meu marido não era propriedade minha, nem minha filha, nem a Kay, nem a Rosália. Portanto, eu não perdi nada. Todas essas pessoas, elas eram propriedade de Deus. E na hora que Deus quis levar, ele levou e não me pediu permissão, porque não é da minha conta. Inclusive, a minha filha, quando eu descobri, eu estava com 15 dias de grávida, já estava lá. Então, pronto. O que é que eu vou fazer? Eu não perdi nada. Não perdi ninguém. E não quero perder. Então, por que é que as outras pessoas, tantas pessoas enterrando entes queridos, e eu vou ficar me lamentando? Primeiro, eu sei perfeitamente onde minha filha está, onde a Kay está, eu sei. Eu não sei como é lá, mas eu sei quem está lá. E está tudo bem. Suponhamos que fosse uma garantia que só os pobres, os fracos, sofreriam com... E os bons, aos nossos olhos, os ricos, seriam poupados das calamidades. Que tipo de mundo nós teríamos? As leis seriam sempre suspensas para se acomodarem aos supostamente bons. Quando Jesus Cristo já disse que bom é só o Pai. O universo não seria dependente de Deus, meus irmãos, e sim de algumas coisas. E outra coisa, tudo só estaria claro depois que a calamidade passasse. É lógico que Deus pode, e muitas vezes Deus intervém para salvar seus filhos em situações especiais. Mas uma coisa é certa, não podemos botar Deus numa camisa de força no seu próprio universo. Prender Deus na caixinha. As leis que Deus estabeleceu para o curso do seu próprio universo são o seu modo habitual de agir e de manter tudo, mas ele é perfeitamente capaz de suspender tudo quando ele quiser. E é a esse evento que nós chamamos de milagre. Mas milagres não são normas. Milagres são exceções. Não é? Quando Jesus estava na cruz, o povo gritava, lá em Mateus 27, no versículo 43, ele confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele diz que é filho de Deus, então que Deus venha lá. Deus não podia ir, podia livrá-lo, mas Deus não o tirou de lá porque ele fez uma coisa muito maior e muito melhor. E é nesta linha de fazer sempre o melhor e sempre o maior que Deus opera. E é assim que nós, os cristãos, meus irmãos, devemos procurar a solução cristã. Como Jó, eu estou sofrendo, mas Deus é soberano. Eu estou sofrendo, mas o meu Redentor vive. Pronto. E Deus não tem que me dar explicações de nada, meu irmão. Quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor de todo o universo vir me dar explicações? O que é isso? Por acaso Deus é meu empregado? Por acaso Deus é pecador que nem eu? Não. Então, nós precisamos saber que
o nosso comportamento como os filhos de Deus diante do sofrimento deve ser um comportamento de filhos de Deus que sabe que tanto o sofrimento como a dor são consequências do pecado original, do pecado de Adão, de sermos expulsos para o lado oriental do Éden, com todas as maldições, como consequência da desobediência. Precisamos saber disso. Com isso tudo, nós aprendemos sobre as consequências do que fazemos. Deus, muitas vezes, Ele vai deixar que aconteçam coisas que nos deixam perplexos. Mas e aí? Deus é Deus. Ou você acha que Deus só é Deus quando todas as coisas parecem agradáveis para você? Quando nós olhamos lá no capítulo 26 de Atos, é o momento em que Paulo vai fazer o discurso dele diante de Agripa, não é? Então, nós vemos Paulo falando, e quando chega no versículo 15, Paulo diz assim: então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olhe bem essas palavras que Jesus falou para Paulo. Você diz, puxa vida, mas Paulo tirou a sorte grande. Porque com essas palavras aqui o próprio Deus dizendo para ele, olha, Paulo, eu te constituí ministro e testemunha. Eu vou te livrar do povo e dos gentios. Tu vais abrir os olhos, converteres o povo da treva para a luz, tirando das garras do diabo. Você já pensou o que é isso? Meu Deus do céu, que coisa! Agora, quando você vai lá na carta mais autobiográfica, a carta mais autobiográfica, que é 2 Coríntios, você vai ver. Você vai ver o quanto custou isso para Paulo. Não é? O que fazer quando todo o esforço humano e mesmo as orações não funcionam para abrandar o sofrimento e a dor? Nós devemos crer que, mesmo assim, Deus está operando o seu propósito. Deus não libertou Jesus do sofrimento da cruz, porque era só por intermédio daquele sofrimento que o propósito de Deus seria conseguido. A chave é a seguinte: Deus só permite na nossa vida aquilo que Ele vai usar para a nossa santificação. Porque Deus está interessado na nossa santificação, meus irmãos. Deus não nos escolheu em Cristo para sermos salvos. Não, 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 não. Salvação é uma coisa que Deus faz sozinho. Ele nos escolheu para sermos santos.
Não foi para sermos salvos, foi para sermos santos. E santificação é um caminho árduo, não é? O cristianismo é a única religião aqui na Terra que ousa pedir a seus seguidores que creiam que Deus trabalha através do sofrimento, porque o cristianismo é a única religião que pode dizer que Deus também sofreu. Algumas pessoas pensam que Deus sofreu apenas lá na cruz, não é? Durante as horas ali no Calvário, mas não é bem assim, não. Tem muito mais a dizer. Muito mais a dizer sobre isso. O Cristo é aquele que está sentado, é aquele que está descrito em Apocalipse. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. No capítulo 13, no versículo 8, diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você pensa o que é isso? O que isso significa para todos nós? Significa que durante muitos, mas muitos milênios, antes do Calvário, havia uma cruz no coração de Deus. A dilacerante dor de lá do Calvário estava lá atravessando o coração de Deus. Uma vez eu cheguei numa cidade da Inglaterra, Durham, e quando me levaram para tomar um chá do lado, num salão que tinha, eu vi um quadro que eu fiquei impressionado. Tinha lá a cruz e Jesus na cruz. E atrás da cruz, assim aparecia na pintura, havia um coração com uma espada traspassando o coração que sangrava. E é incrível que, na hora, eu pensei, é o coração do Pai. Você que me ouve e tem filhos, quantas vezes o seu filho adoeceu? E você desejou que aquela dor fosse você que sentisse para seu filho não sentir? Hein? Quantas vezes você preferiu ficar no lugar do seu filho na hora do sofrimento dele? Quantas vezes? Você sabe que lá na cruz era o próprio Pai que estava sofrendo. Era ele que estava sendo crucificado. Não é? Era o Deus onipotente que estava sendo sacrificado ali. No momento em que ele fundou o mundo, por todos os milênios da história, Deus carregou com ele a dor de sacrificar o seu único filho amado, porque a Bíblia diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você sabia? Muitos milênios antes do Calvário, Deus já estava sofrendo a dor do Calvário. Não é? De sacrificar o seu único filho amado. Até o dia que chegou o horrível momento, quando tudo aconteceu. Mas não foi o fim da agonia e do sofrimento de Deus, porque ela continua todas as vezes pela nossa indiferença, meu irmão. Pela nossa indiferença como filhos de Deus, sua e minha, de tratarmos com tanta leviandade o Evangelho, a notícia, a verdade real. Como eu falei ainda agora, de todas as cartas de Paulo, a mais autobiográfica é a segunda carta aos Coríntios, porque é lá que o grande apóstolo vai levantar a cortina que pairava cobrindo a vida privada dele. E ali ele nos permite dar uma olhada nas suas fragilidades,
nas suas necessidades. Nós precisamos, quando nós lemos 2 Coríntios, de realmente ler a carta toda de uma só vez, para sentir a emoção que remove e que se renova e que surge na alma de Paulo. É nessa carta que o apóstolo menciona a profundidade de sua angústia. Ele fala de lágrimas, aflições, oposições satânicas, espancamentos, solidão, prisões, fome, naufrágio, noites sem dormir. Quando você lá vê ali em 2 Coríntios, você fica pensando, esse Paulo é aquele a quem Deus, com quem Jesus falou no capítulo 26 de Atos? Porque o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha o que foi que Deus disse para esse homem. Mas Jesus não disse para ele que para que isso tudo fosse realizado, Paulo teria que sofrer angústias, derramar lágrimas, passar por aflições, oposições, espancamentos, solidão. Ele devia ser fustigado com vara, passar por prisões, fome, naufrágio, noites sem dormir. Isso tudo estava no pacote. Portanto, Deus não precisava nem falar disso. Você acha, que tal? Que tal se agora o primeiro-ministro de Israel botasse o filho dele lá no meio para fazer um lanche com o pessoal do Hamas? Hein? O que iam fazer com o filho dele? Que tal se ele botasse... É como se o Trump botasse o filho dele adolescente, que eu sei que ele não tem mais, quem sabe tem neto, sei lá, no meio do povo lá do Oriente Médio que quer acabar com os Estados Unidos. O que você acha que ia acontecer? Deus botou os seus filhos aqui, num mundo caído, que jaz no maligno, cujo príncipe é Satanás. Já foi julgado, condenado, mas não está preso. Nós estamos aqui porque Deus tem um plano certo. E isso inclui que nós deveríamos ser a igreja do século XXI. Portanto, pelo fato de estarmos aqui, convertidos a Jesus Cristo, cheios do Espírito, não impede os sofrimentos para nós. Por que Paulo sofreu tudo isso? E mais. E nós nos queixamos de uma dor de dente. Nós nos queixamos se temos que enterrar uma pessoa amiga, uma pessoa que amamos. Nós nos queixamos se perdemos o emprego ou se não podemos comer filé mignon. Parece que nós não entendemos, não discernimos o reino. Nós somos o reino da luz. Nós somos luz no meio das trevas. Meus irmãos, a treva, ela incomoda, a luz incomoda a treva. Se você estiver num lugar todo escuro, de uma hora para outra acende a luz, os seus olhos ficam incomodados, porque a luz incomodou. É assim que você está aqui. Você é luz, mas você está no meio das trevas. É isso que está acontecendo aqui.
Portanto, meus irmãos, o que aconteceu, por exemplo, em consequência de todo o sofrimento de Paulo? Para começar, meus irmãos, o meio que Deus encontrou para que o evangelho alcançasse os soldados romanos foi mantendo Paulo preso, porque Paulo não parava de orar, de escrever cartas, de falar do evangelho. E 4 grupos de soldados romanos eram trocados em 24 horas e Paulo estava sempre algemado com eles. Então, Paulo pregava para 4 grupos por dia, lá dentro da prisão, porque ele era proibido de sair, mas não era proibido de falar. E ali ele lia as cartas que ele mandava. E ali ele orava. Então, você veja, através das algemas deles, através da solidão, da dor dele, da humilhação, ele estava fazendo a obra de Deus. E lá de dentro, ele escreve a carta para os filipenses e dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seja conhecida diante de Deus a vossa necessidade mediante a oração com a súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olha, ele fala de alegria. Quando ele escreve para os Colossenses, meus irmãos, na prisão. Ele diz, a paz seja convosco. Quer dizer, a graça seja convosco. Em outras palavras, eu tenho tanta graça aqui que eu posso mandar para vocês, sem levar em consideração que muitas vezes ele já nem podia escrever. Alguém escrevia e ele assinava. Quando você lê Romanos, você vai ver que não foi ele que escreveu Romanos, foi Tércio. Tércio escreveu Romanos e Paulo assinava. Às vezes ele diz, vede com que letras grandes vos escrevo. No capítulo 16 de Romanos, no versículo 22, diz assim, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Entendeu? As pessoas já escreviam, ele ditava para poder, e ele dizia, vede com que letras grandes vos escrevo, porque já ele estava sem a visão total. E outra coisa também, muitas vezes ele diz, a saudação é de próprio punho, eu, Paulo, a paz seja convosco. Então, fora tudo que ele passou, ainda vem a cegueira. E você se queixa de alguma coisa? E Deus operando uma maravilha através da fraqueza de Paulo. Porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É que porque Paulo sofreu tanto, ele se tornou capaz de penetrar nos problemas de outras pessoas com uma capacidade que nunca teria se não tivesse sofrido. Quando já passamos por um problema, meus irmãos, nós estamos mais aptos para confortar outras pessoas. Quando vem para mim mães que enterraram filhos, eu posso falar com elas da dor, porque eu já passei. Eu conheço essa praia, eu digo conheço, enterrei minha filha de 24 anos, a pessoa me ouve melhor. Então, é preciso que nós saibamos que nós estamos aqui do lado oriental do Éden. E daqui vêm todas as doenças, todo o envelhecimento, todas as dores, todas as maldições, mas todas elas são necessárias. Não são boas, não são agradáveis, mas são necessárias. Receba tudo sabendo que Deus está sempre ao nosso lado como um poderoso guerreiro e que Ele usa esse sofrimento e essa dor para o propósito dele.
que é a nossa santificação. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém, amém. Esse é um tema que eu tenho certeza muitas pessoas nos nossos dias que têm estado enlutadas, têm sofrido. Muitas estão ainda no meio da luta, né? No sofrimento, com tudo que acontece. E é uma coisa difícil da pessoa compreender essa graça de Deus realmente, que nos é atingido. Porque geralmente graça nós pensamos em favor. Coisa né? linda, E maravilhosa. no meio da desgraça, você dizer que tem graça é interessantíssimo, né? Porque Paulo fala de um monte de desgraça e depois diz: a minha graça te basta. Pois é. Ai, ai. Que é superior a qualquer desgraça. Essa que é a sim. verdade. Edmeia, sim. Nós temos eu acho pedidos... não querendo interromper, mas eu gosto muito de um versículo que Paulo fala aqui aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, que ele diz assim, que nos foi concedida a graça de sofrermos por Cristo, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer neles. Amém. É graça padecer por Cristo. E é graça também. Me lembrei disso. Então, nós temos sempre pedido, eu vou pedir de novo, que você possa dar o número da conta para aqueles que desejarem contribuir com a Casa de Maria e Marta, com esta obra que atende as crianças no Morro Dona Marta. Tá bom. Banco do Brasil. Agência 3223, dígito 9. Agência 3223, dígito 9. Conta corrente 4055, dígito X ou dígito 0. Conta corrente 4055, dígito X ou 0. E o CPF é 050 110 355/49. Muito obrigado. Amém. Então, aonde nós vamos, a gente sempre fala do trabalho do Dona Marta e do trabalho que a Casa de Maria e Marta desempenha ali no seu ministério. De modo que tem até mesmo pessoas lá em New Jersey, que você é bem conhecida nos Estados Unidos por diversas igrejas, mas há pessoas que querem contribuir, que querem ajudar. Né? A nossa igreja ela está envolvida. Né? Nós sempre nos envolvemos. Né? Que esse é um ministério que vale a pena abençoar. Eu dou testemunho a todos sobre isso. E convoco a todos que possam fazer isto, né? Que possam estar juntos abençoando a Casa de Maria e Marta. Edmeia, nós queremos agradecer a sua participação. Na próxima sexta nós vamos estar aqui novamente, né? E nós estamos planejando, se Deus nos permitir, temos a festa das crianças no final do ano. Estamos orando que com todas essas loucuras de isolamento e tudo mais, mas certo é que as crianças serão abençoadas. Olha. Tá aí. Ela está gostando. Um dia eu vou fazer uma só com você. Não, mas ela é... Caçulinha é caçulinha, viu, pastor? Tem que ser, né? Tem que ser. Caçulinha é caçulinha. Tem que ser. Lindsay. Lindsay é linda. É bênção de Deus. Pastor. Tá muito certo? Obrigada. Deus continue abençoando ao senhor, a todo o seu rebanho, sua família e a todos nós. Amém. Amém.
Tá, Um joia. grande abraço, Edmeia. Muito obrigada. Até uma próxima vez. Se Deus Tá? quiser. Tchauzinho. Tchau. Nós queremos agradecer a todos a ação de terem estado conosco neste debate-papo, que acontece às segundas, quartas e sextas-feiras, sendo que todas as sextas-feiras, 15 horas, nós temos debate-papo com a missionária Edmeia Williams. Até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir. Amém.